Boa noite, senhoras e senhores, encarnado e desencarnado, que Deus nos intua, na melhor maneira possível, a explanação e o entendimento de todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bom, como todos os demais, que são bons e maravilhosos, sobre os fenômenos mediúnicos. O que seria fenômeno mediúnico? O que quer dizer fenômenos mediúnicos? E dentro de uma situação, no decorrer, nós vamos tentar, na melhor maneira possível, abraçar ou abrir esse fenômeno mediúnico. A primeira pergunta: como acontece o fenômeno mediúnico? Será que o espírito entra no médium e expulsa o outro espírito encarnado? Como se dá o fenômeno mediúnico? Como ocorre? Qual é a fisiologia da incorporação? E a resposta: palavra equivocada. Porque o espírito não incorpora no médium. É pela psicofonia. O fenômeno através do qual fala por outra boca. Então é necessário conhecer o perispírito e as funções dos perispíritos. Vejam só, meus irmãos. Nós sabemos que existe um provérbio que nos coloca que o espírito ele incorpora. O espírito ele não entra dentro do médium e expulsa o espírito do médium. Não existe isso aí. A palavra incorpora é equivocada. Existe o perispírito, que o perispírito faz a função do corpo e do espírito, que faz a junção. E é através do perispírito que nós sentimos toda essa fisiologia, esse sistema, essa busca. Como e de que jeito? O perispírito do espírito desencarnado se aproxima no perispírito do encarnado e sobressai as suas vontades. Ele pensa, o médium recebe e fala com a boca do médium. Esse é o processo. Claro que o médium ele tem que estar amparado dentro dos conhecimentos da doutrina espírita, como realmente surgir e fazer essa situação. Não é simplesmente vir e receber, porque não ocorre. Tem que estar conectado, é como fosse o imã. Como fosse o imã. Então é nesse sentido, é nessa busca, que ocorre o fenômeno mediúnico. E isso ocorre também na obsessão. A hora que nós estamos obsidiados por algum espírito, o processo é o mesmo. O espírito obsessor, ele se aproxima e nos coloca o que ele acha que deve ser colocado através do nosso pensamento. E aceitamos, assim for, sim ou não. Cabe a nossa responsabilidade. Toda comunicação, o médium é responsável. Então é nesse sentido que nós temos que nos evoluirmos, nós temos estudo na casa, com a graça de Deus, e nos capacitar para ter condições e habilidade de compreender esse processo do fenômeno mediúnico, dentro de um contexto iluminado. Então é nessa situação, é perispírito com perispírito. E temos que conhecer o perispírito também, quais são as suas funções, que ele tem muito mais função nesse sentido. O perispírito compõe-se de diversos corpos, que não se superpondo em camadas até atingir a sua camada mais alva e sutil. Estes corpos são os seguintes. Nós temos vários corpos. O espírito ele tem 7 camadas e cada camada tem responsabilidade por várias situações que ocorrem conosco na conjunção do espírito com o corpo. Aí nós temos o corpo monádico, corpo casual, corpo mental superior, corpo mental inferior, corpo emocional superior, corpo emocional inferior, corpo astral, corpo etéreo e corpo físico, que é o nosso corpo. E nós sabemos que dentro do perispírito nós temos 7 chakras, que na maneira que nós somos encarnados, esse chakra está imbuído dentro de cada um de nós. E nós temos o chakra coronário, o frontal, o laríngeo, cardíaco, plexo solar, umbilical e o básico. O coronário, ele fica no nosso redemoinho,
que abaixo está a glândula pineal, a epífise, aonde nós recebemos todo o fluxo. Nós somos emissores e recebedores de todo o fluxo do astral, daquilo que está à nossa volta, o nosso adendo, o nosso envoltório, que nós possamos receber, e todos esses adendos. E é nessa situação que numa psicofonia, na junção, nós temos capacidade de atingir e saber qual é o tipo de espírito que está conectado conosco. Como e de que jeito, Lorival? Nós somos parceiros da passividade. Se o espírito se aproxima de nós, se eles estão tristes, nós sentimos essa sensibilidade. Se eles estão raivosos, nós sentimos essa sensibilidade. Se eles estão com algum tipo de tristeza, também nós sentimos essa sensibilidade. Então, toda a sensibilidade que esse espírito ele se encontra no momento, nós, médium, temos a capacidade de perceber. Mais uma vez, desde que nós tenhamos, dentro da doutrina espírita, estudado nesse sentido para nós compreender esse fluxo, esse intercâmbio. Esse é o entendimento. Então, nós sentimos todo o fluxo. Nós temos um provérbio popular que muitas das vezes nós não estamos muito bem e nós falamos, acredito que estou com encosto. Essa é a primeira fase de uma obsessão. É o encosto, o provérbio encosto. E nós não sentimos mais ou menos bem. Nós estamos com a sensibilidade de algo ruim, batimento cardíaco, arritmia cardíaca, e sentimos meio com sono, sonolência, e a gente sabe que, em primeira parte, nós fizemos uma autoanálise e não é nosso. Então, nós percebemos que é de alguma criatura que está ao nosso lado. Mas essa criatura está ao nosso lado também, não está aqui para fazer o mal. Ela está para nos ajudar, essa criatura. Porque nós, médiuns, segundo Emmanuel nos coloca no livro Consolador, que todos nós somos médiuns. E existe uma luz, uma lâmpada, uma vela acesa dentro de cada ser. E quando essas criaturas que estão em necessidade, eles precisam de se aliviar, precisam de uma tábua de salvação, se aproxima a nós. Então, este é o momento de nós médiuns ajudar o nosso semelhante. Porque quando nós achamos que temos que ajudar o nosso semelhante, nós achamos que é só o nosso semelhante que está encarnado. E não é. Nós não temos a ideia de quantas criaturas desencarnadas que passam ao nosso derredor durante um dia. E aqueles que ficam impregnados junto conosco, de acordo com o nosso pensamento. Porque nós sabemos que nosso pensamento é energia eletromagnética. E nós atraímos aqueles que pensamos. Se nós pensamos coisas boas, por automatismo, vai vir aquelas criaturas no mundo espiritual, maravilhosos, para nos ajudar, para nos felicitar. Mas também, se pensamos coisas negativas, com certeza nós vamos encontrar aquelas criaturas que estão na retaguarda, que não ainda vivenciaram o ensinamento de Jesus. Estão vivos com os olhos tapados. E precisavam se descortinar. São essas criaturas, de acordo com o nosso pensamento. Cabe a cada um de nós a companhia que nós achamos que devemos e queremos ao nosso dia todo. Então é através do perispírito. E nós temos toda essa compreensão dentro da doutrina espírita. Então precisamos entender esse fluxo. E muitos de nós recebemos esses percalços em vários sintomas dos nossos chakras. Nós temos 7, um recebe por baixo, outro por cima. Então, é esse sentido que nós temos que compreender. E entender a cada um de nós. O que seria um médium? O médium é o intermediário do mundo físico e do extrafísico. Se nós somos o intermediário e queremos entender e compreender como existe essa fisiologia, nós temos que estudar. Estudar quem? Estudar nós mesmos. Então, é nesse sentido. Nós temos o corpo mental, do qual foi colocado anteriormente. O inventório sutil da mente, presente desde a criação do espírito, com as suas 4 subdivisões: sublime, superior, médio e inferior. É nesse corpo que fica
ficam gravadas as experiências adquiridas pelo Espírito. Vejam só, meus irmãos, é nesse corpo mental, do qual, quando nós fomos criados pelo nosso Pai Todo-Poderoso, desde que nós tivemos a consciência do nosso livre-arbítrio, consciência de pensar e raciocinar, que segundo André Luiz nos coloca, nós estamos há 40 mil anos vivenciando essa situação, tudo que nós passamos está gravado nesse corpo, no perispírito, corpo mental. Tudo está no nosso subconsciente, nosso inconsciente. É onde que nós, no momento que nós estamos no corpo carnal, nesse corpo que nós temos, denso, nós podemos enganar o nosso semelhante. Porque o nosso semelhante não tem aquela visão de vivenciar tudo que nós já fizemos no passado ou que fizemos no presente. Mas no momento que nós desencarnarmos, meu irmão, podemos ter certeza. Os espíritos superiores têm essa bagagem. No momento que nós vivenciar esse nosso perispírito, que se torna assim numa aura, essa aura é o campo de bagagem que nós temos, ele vai nos dizer quem nós somos. E não adianta dizer sim ou não, ou fui mais ou menos. A espiritualidade vê as manchas que existem no nosso perispírito. As manchas do qual nós fizemos no nosso dia a dia aqui nesse orbe terrestre. Então é necessário que nós vivenciamos, se não fizemos daqui para trás, mas possamos fazer daqui para frente. Nós não podemos retornar lá atrás para mudar ou modificar os nossos exemplos, mas podemos fazer um final muito mais feliz daqui para frente, entendendo o processo de quem somos nós. Nós somos uma criatura e estamos com certeza aqui para chegar um espírito perfeito. Perfeito. Esse é a nossa reta. Uns chegam com mais rapidez e o outro com mais devagar. Por quê? Porque são as curvas que nós pegamos. Podemos colocar em frações de reencarnações, não exatamente, mas um exemplo. Uns levam 50, 60, 70 reencarnações, uma hipótese, isso é bem abaixo da cifra, para chegar um espírito evoluído puro. E outros levam 400, 500, 600 anos para chegar. Porque são as curvas. E as curvas são o quê? São os pensamentos negativos. São nossas atitudes negativas, nossas ações negativas. E nós temos que retornar. Mas tenhamos certeza que todos nós, mesmo que se desviamos, nós podemos e temos condições e habilidade de reconquistar essa situação de buscar a felicidade. Porque nós temos todo o percalço, toda ajuda, toda a proteção, todo o amparo e exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Fora os livros que nós temos, que nos ensina, que são toda a sabedoria. Então é nesse sentido. Então nesse corpo mental fica todo a projeção nossa. Corpo astral, ou espiritual, ou psicossoma. Se falar no corpo astral, ou espiritual, ou psicossoma, é o mesmo. É o retrato do corpo mental. É o retrato. Mas não teremos retrato nosso, a nossa foto? É o retrato do corpo de relação do espírito, quando separado do corpo físico. Essa separação pode ser temporária, como no desdobramento, que ocorre durante o sono físico, ou definitiva, como no fenômeno da morte. Este corpo ainda é perecível. Então vejamos, Deus nos deu essa maravilha para cada um de nós. Nós temos a habilidade de todos os dias que nós vamos descansar a nossa matéria, recarregar, o espírito ele não fica latente ou onipresente. Ele afrouxa-se, os liames são os fluidos físicos, e nós vamos para o mundo espiritual. E vamos para aqueles locais do qual nós temos mais afinidade. Ou seja, vim para um
Um lado que nós possamos vivenciar a doutrina do Cristo, ou que nós ir para outro lado não tão bom. Cabe a cada um de nós. Mas no momento que nós vamos para o mundo espiritual, nós vamos aonde tem mais afinidade. Então é nesse sentido. E nós, como estamos no mundo espiritual, nós temos uma visão maior e melhor no passado, no presente e no futuro. Só que quando nós chegamos no retornar à nossa carne, no escafandro, que é o nosso corpo físico, nós perdemos a nossa liberdade. Mas Deus, nosso Pai, sempre dá essa liberdade. Então acontece no desdobramento, o que é o sonho, o êxtase, e ocorre, e o sonambulismo. E ocorre também definitivamente na hora que nós desencarnamos. Aí sim, ocorre. E também é perecível. Temos o corpo etéreo ou duplo etéreo, bélico. Como formação em flúvios vitais, na sua maior parte emanadas do neuropsiquismo, do corpo físico. Como este desaparece após a morte, é a parte que permanece junto ao corpo físico, quando o espírito deste separa-se temporariamente ou definitivamente. Esse corpo etérico, no momento que nós desencarnamos, ele retorna à natureza dele, que é o fluido cósmico universal, para reanimar outro corpo posteriormente. Então é nessa busca que nós estamos dia a dia, que faz essas camadas todos nosso perispírito. Ele é expansível, ele é maravilhoso. E tem muito mais do que isso no qual a minha pessoa está colocando. Então é necessário estudar o nosso perispírito, que ele faz a ligação do corpo físico e do nosso espírito. Kardec dividiu a mediunidade em duas áreas. Exemplo, fenômeno de efeito intelectual e fenômeno de efeito físico. Fenômeno de efeito intelectual são as potencialidades do nosso psiquismo, como pintura, a psicografia, a psicofonia, o desenho, a pictografia e a música. Vejam só, meus irmãos, esse é o potencial, ele dividiu. Nós sabemos que fazer uma pintura tem que ter uma intelectualidade, um aprofundamento muito grande. A psicografia é quando aquele espírito ele se aproxima do médium, já coloquei como que é a sua aproximação, ele repassa e o médium escreve a sua mensagem. A psicofonia é falada, ele se aproxima no mesmo sentido, na mesma fisiologia e repassa para o médium, e o médium como fosse não como fosse um telefone, né? Mas brota dentro do ser e o ser ele fala. É a psicofonia. O desenho todos nós sabemos. Para fazer um desenho é necessário nós buscarmos. E tem a pictografia. A pictografia, nós sabemos que se nós entrarmos em determinada rua, nós vamos estacionar, tem aquele desenho, né? Nós sabemos, através do desenho fala o que nós não podemos fazer. Proibido estacionar, mas não está em palavras, está em desenho. Isso é pictografia. No tempo das cavernas anteriormente, que descobre, não tem esses desenhos dos nossos ancestrais? Eles colocavam os desenhos. Eles falavam através do desenho. Pictografia. E tem a música. Para que nós possamos fazer uma música, nós sabemos que não é fácil. Né? Então nós temos que se buscar. Esse é o efeito intelectual. E tem o fenômeno de efeito físico. São aquele que exige o nosso ectoplasma para fenômenos externos, como a nossa aura, a nossa realidade. Com este equipamento, o Espírito criou raízes para poder educar aqueles que se acerquem sendo portadores de sua mediunidade. O ectoplasma, meus irmãos, todos nós temos. Nós podemos estar aqui agora, neste momento, e a espiritualidade amiga está tirando esse nosso ectoplasma
de nós. É um fluido que nós temos. Ele fica entre a pele e a carne, aquele meio. Se nós ligarmos uma chaleira e deixar ferver, então começa a sair aquele vapor que a gente branco, a gente vê. A espiritualidade dá esse exemplo para cada um de nós. E nós inalamos pela boca, pelo nariz e pelos poros do nosso corpo. E a espiritualidade amiga, como nós podemos estar aqui nesse momento, e retirar esse fluido que nós temos, o ectoplasma, para atender outra criatura que está em hospital, para ajudar a curar. Olha como nós somos perfeitos. Nós é que pensamos imperfeitos, mas Deus criou nós perfeitos, com todas as virtudes, com todas as qualidades, para nos ajudar e ajudar o nosso semelhante, encarnado e desencarnado. Então são efeitos físicos. Então Kardec botou intelectual e físico. É o nosso ectoplasma. Kardec dizia que fenômeno de próprio médium, Kardec dizia que existe fenômeno do próprio médium. Na época não havia a palavra do inconsciente. Se fosse hoje, nós diríamos que é fenômeno do próprio médium. Não tem explicação. São aquelas comunicações que não vão nem voltam. É uma gemição. A pessoa está colocando os seus conflitos para fora. Poderíamos dizer que é do seu inconsciente. O médium pode fazer a sua autoanálise. Se ela está falando de coisas que ele já sabe, que está dentro do seu inconsciente, isso é personismo. Mas se ele começa a falar de coisas que ele não sabe, isto é fenômeno mediúnico. No próximo eu vou fazer uma explicação melhor nesse sentido. Porque na época de Kardec não existia, não tinham descoberto a palavra do inconsciente, não tinha estudado. Jung que revelou essa problemática. Não existia. Então ele colocou essas palavras. Mas mais abaixo nós vamos ter porque quando fala do personismo, é nós, persona, o nosso eu. E vamos ter uma explicação bem mais prática mais à frente. Com o tempo, vulgarizou uma palavra que tornou fundamental para o movimento espírita, chamado animismo. Animismo não é uma palavra espírita. O que é? Em 1889, um alemão, Barão von Hartmann, publicou um livro terrível contra Kardec, que se chama Espiritismo, e dizia que todos os fenômenos mediúnicos era delírio da nossa mente e desequilíbrio mental, dramas, conflitos, distúrbios produzidos pelo nosso descontrole emocional. Isso foi Barão von Hartmann que publicou esse livro contra o Kardec. E posteriormente veio a resposta. Continuamos. Em 1891, um cientista renomado russo, Alessandro Akhilakov, estudou os maiores médiuns da atualidade, na Europa e na Ásia, na América, e publicou um livro respondendo ao barão Eduardo Ronfard, chamado Animismo e Espiritismo. Nessa época, em 1891, foi criado a palavra animismo e espiritismo. Este livro foi publicado no Brasil através da Federação Espírita Brasileira em 1990. O russo Alessandro Akhilakov classificou o fenômeno mediúnico em 3 áreas. Agora nós vamos chegar no personismo também. Fenômeno do personismo, fenômeno do animismo e fenômeno do espiritismo. Fenômeno do animismo é persona, é do espírito. E vejamos, isso está no nosso inconsciente. Se nós, numa época longínqua, quando nós estávamos como
30 anos, estudamos para ser um sacerdote, estudamos até bem aprofundado o latim, mas nós não conseguimos chegar no auge do que nós queríamos. E isso ficou impactado no nosso inconsciente. Quando nós adentramos numa reunião mediúnica e nós nos se concentramos, o médium ele pode retornar a esse momento, porque ele supriu do inconsciente para o consciente e começa a revelar toda essa situação dele no passado. Isso é um fenômeno intracorpóreo. Por que intra? Porque é atrás do nosso passado. E o médium não está fingindo. É uma comunicação. É dele mesmo, mas é uma comunicação. Ele está tirando alguma coisa do inconsciente e colocando no presente. E o outro médium que está para ajudar, para amparar, vai falar normalmente como fosse um espírito, porque é um espírito. É um espírito. É o intra. A mesma coisa pode ocorrer nós vivenciar um atropelamento muito grande, nós nos impactar com esse atropelamento e nós ficar muito exalto com essa situação e deixar o nosso inconsciente. A mesma coisa pode ocorrer numa sala mediúnica, numa reunião mediúnica. Nós nos concentrarmos, na hora de concentrar, nós retornamos o nosso passado. E o nosso passado vem o presente. E nós relatamos o que ocorreu conosco. E o médium delegador vai ter que trabalhar como fosse o espírito, porque é um espírito encarnado. Esse é o do personismo. É o intra. Mas nós temos também o fenômeno do animismo, que muitos acham que animismo é algo do qual que não é. O animismo é telecinesia, é o extracorpóreo. Veja só, nós estávamos no intracorpóreo, que é o personismo, agora vamos para o extracorpóreo. É telecinesia. O que seria telecinesia? Um espírito fazendo um movimento sem as suas mãos do objeto para frente e para trás. Telecinesia. É o espírito que está fazendo. Nós sabíamos que aquele tal de Uri Geller, ele entortava muitas coisas. Depois nós vamos falar um pouco nisso aí, que não quero tocar neste momento. Mas é o movimento, telecinesia, telepatia. O espírito, eu posso olhar para uma irmã e estou colocando algo na mente dela. Isso é fenômeno do animismo, é o extra. E temos o fenômeno espiritismo. O espiritismo é quando ele reconhece um ser diferente, um extraterrestre, que é um espírito desencarnado. Aí é espiritismo. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. E um pouquinho mais complicado para fazer o entendimento. Se nós estamos produzindo um fenômeno do personismo, que somos nós, estamos retornando ao nosso passado, se nós estamos somente nós, é do personismo. Mas se nós tiver alguma ajuda de algum espírito, ele reconheceu um extraterrestre, e já é espiritismo, não é mais o personismo. A mesma coisa é o animismo. Se nós estamos fazendo telecinesia, ou entortando alguma coisa, se eu estou fazendo com a minha mente, é animismo. Mas se tem um espírito nos ajudando, é espiritismo. Então vejam só, são 3 fenômenos. E quando reconhecemos, nós temos essa facilidade, essa busca, né, de reconhecer. Vamos para outra pergunta. O que é mediunismo? Não sei se todos já viram, já conhecem essa palavra, mediunismo.
A expressão mediunismo, por Emmanuel, diz que é a mediunidade, é o mediunismo desenvolvido, racionalizado e submetido à religião religiosa, filosofia, pesquisa científica, são necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e suas leis. Emmanuel nos coloca isso. Mas, no portal do Espírito, o senhor Flávio Bolete Júnior diz que a mediunidade é a faculdade. E o exercício dessa faculdade é o mediunismo. Exemplo. Alguém possui a mediunidade de cura. Por exemplo, a partir do momento que passe a trabalhar com esta mediunidade, aplicando as necessidades de cura, estará exercendo o seu mediunismo. Kardec, na Revista Espírita, chamou também de mediunato, ou seja, missão dos médiuns. Então vejam, meus irmãos, a faculdade é a mediunidade. O exercício dessa mediunidade é o mediunismo. Quando nós estamos praticando o passe, estamos exercendo o mediunismo, que é a prática. Chico Xavier foi um excelente médium de cura e praticava diretamente isso aí. Estou atrasado. Bastante. Como diferenciar a paranormalidade de mediunidade? A palavra paranormal significa o estado que convencionamos chamado de normalidade. Não existe um indivíduo de linha reta, que seria um indivíduo normal. Transitamos no eletroencefalografo em curva ascendente e descendente, que caracteriza o nosso humor ou nossa normalidade. Momentos de pique para cima, quando estamos eufóricos, e momentos de pique para baixo, quando estamos tensos. Isto é perfeitamente normal. E nós sabemos que nós somos assim. Nós temos dias que estamos bem, temos dias que estamos mal, temos dias que estamos bem eufóricos, temos dias que estamos bem baixo. Isso no nosso eletroencefalograma, isso é normal. Isso é normal. Então isso é chamado estado de consciência lúcida. Somos nós. Existe um estado de alteração de consciência para baixo. São aqueles depressivos, psicopatas, autistas, esquizofrênicos. E o de consciência para cima, que são os médios sensitivos. Então, tem consciência normal, que é justo, e tem os médios sensitivos, são de consciência para cima. Desde que esse médio é educado à sua faculdade. E o que é a sua faculdade? A mediunidade. Nós temos muitos médios por aí, que nós não vamos fazer conta, não estamos aqui para reclamar de ninguém, a doutrina mesmo já nos coloca, mas que não são educados à sua mediunidade. Mediunidade todos nós temos, o que falta para nós é educar. Aprender como educar a nossa faculdade mediúnica. Nem todo paranormal é médium, mas todo médium é um paranormal. Será por quê, né, Lourival? Vejamos, nós falei anteriormente que se a minha pessoa, eu sou um paranormal, e eu sendo paranormal, eu vou fazer telecinesia, vou dobrar qualquer tipo de colheres ou garfo, vou fazer um monte de situações. Posso até ver um espírito desencarnado, mas esse espírito não fala com ele. Ele é um médium, ele é um paranormal. Mas todo médium é um paranormal. Por que todo médium é um paranormal? Porque o médium, ele transita com o espírito. E tem o paranormal que não é médium. Agora, tem muitos paranormais que são médium. Mas paranormalidade é uma coisa, mediunidade é outra. Então, segundo a espiritualidade nos coloca, que todos os médios são paranormais. Porque nós temos todas as sensibilidades.
Desde que, mais uma vez o Leroy vai colocar, que a nossa mediunidade seja educada, educada na sintonia e no pensamento divino, nos exemplos de amor, de caridade. Esse é o sentido. Todo esse conteúdo foi tirado, que é a bibliografia, do livro Animismo e Espiritismo, de Alexander Kizakov, 1891. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, Portal do Espírito. Emmanuel, Mecanismo da Mediunidade. Revista Estudo Espírita, maio de 1999, edições Leon Denis. O CD de Divaldo Pereira Franco, Mediunidade. Esse conteúdo foi todo tirado desses livros. Podemos chegar lá e olhar, tem muito mais do que foi colocado aqui. Você não imagine que esses livros que tem de cabedal para cada um de nós. Agradeço a Deus, a Jesus, agradeço a todos que estão aqui, que escutaram com muita paciência, e rogo a Deus, a Jesus, que tenha um retorno de muita paz, de muito amor e de muita proteção. Muito obrigado. Obrigado.